Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar e um assunto muito específico, a leis da constelação familiar. A constelação familiar, ela tem leis, são 3 as leis. E o que são leis da constelação familiar? A constelação familiar, ela tem uma percepção de que existem forças que atuam dentro de um sistema de família e dentro das relações humanas. E essas forças que atuam é como se fosse um campo de informação que influencia nas escolhas, nas decisões das pessoas. Elas atuam de acordo com alguns princípios. São 3 esses princípios, ou seja, são 3 essas leis, e eu vou falar de uma só. Então, quais são as leis? Então, nós temos a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E hoje eu vou falar sobre a lei da ordem. Vou falar também como essa lei afeta as relações das pessoas e como as pessoas podem utilizar esse conhecimento na sua vivência do dia a dia, nas suas relações familiares, com os filhos, com o marido, com os pais e também no trabalho, com os funcionários ou com as lideranças. Então, compreender as leis da constelação familiar é ter um conhecimento que melhora a sua capacidade de se relacionar, tanto em família quanto nos outros ambientes sociais. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a lei da ordem. Então, ordem também é conhecido como hierarquia. O melhor jeito que eu encontrei para explicar essa lei é pedindo para que você imagine degraus. Imagine degraus, vários degraus. Pense que no primeiro degrau está o seu pai e a sua mãe. Nesse degrau, o seu pai e a sua mãe, eles chegam juntos. Então não tem uma ordem, ou seja, não tem uma hierarquia de chegada. A lei da ordem, ela é definida pelo momento de chegada. Quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Então, o primeiro degrau é o degrau do seu pai e da sua mãe. Daí você vai imaginar os degraus dos filhos. Então, tem o primeiro filho, o segundo. Imagine se você tem irmãos. Qual degrau é o seu? E o que é importante nessa ordem? Você incluir os abortos, os mortos e os que morreram no útero ou ao nascer. Todos esses seres precisam ser incluídos dentro dessa escada de chegada, para que você saiba o seu lugar. E aí nós vamos começar então a entender a funcionalidade disso. Dentro dessa lei da ordem, o que acontece? Então imagine que você é o terceiro filho. Você está aqui no seu degrauzinho, né? O seu degrau é o quarto, porque o primeiro tem a sua mãe e seu pai, primeiro, segundo, terceiro. Então tá aqui o seu degrau. Então, nesse degrau que você está, os degraus acima, seus irmãos mais velhos, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, dos seus avós, você não tem permissão da vida para se intrometer nesse relacionamento. Não tem permissão da vida para querer salvar, aliviar ou socorrer. Quando você quer tomar decisões pelos mais velhos, quando você quer resolver o problema deles, você sai do seu degrau e sobe no degrau do outro. O que isso significa? Que você vai começar a ter experiências das quais você tem muita dificuldade para resolver. É quando a pessoa ela se sente muito sobrecarregada, ela se percebe sendo cobrada, que ela não tá dando conta, que tudo é ela que tem que resolver. Geralmente são pessoas que estão emaranhadas na vida das outras pessoas, ou seja, são pessoas que desrespeitam a lei da ordem. Então, o que você pode fazer? Conscientemente, você pode tomar a decisão de respeitar os mais velhos. Não precisa querer salvá-los, não precisa querer orientar e resolver o problema deles. Você precisa entender que os mais velhos têm mais condição do que você para resolver suas próprias questões.
para lidar com seus próprios conflitos. É muito comum os filhos perceberem que os pais estão sofrendo por algum dos irmãos e querer intervir nessa relação. Você não tem permissão para isso. E você vai ter uma consequência que depois pode lhe trazer prejuízos. Então, como é que acontece essa ofensa à lei da ordem? Alguns são conscientes. Então, algumas pessoas, elas têm um nível de soberba muito alto e aí elas consideram que o conhecimento que elas têm dá a elas o direito de se intrometer na vida dos mais velhos. Então, se elas têm um grande conhecimento, principalmente se for um conhecimento acadêmico, como de direito ou de medicina ou de práticas curativas, essas pessoas, elas não querem ouvir a opinião dos mais velhos, elas querem trazer a solução que elas enxergam. E é aí, nesse ponto, em onde elas ofendem a lei da ordem. Mas também é possível ofender a lei da ordem quando a pessoa ela não percebe ou quando isso aconteceu em um momento que ela era ainda uma criança muito pequena. Nessa situação é chamado de amor inocente. Por que amor inocente? Amor inocente porque é nesse momento que a criança vê os pais discutindo e quer intervir. Ou então ela vê que o pai ou a mãe não os tratam de forma gentil e amorosa e ela toma partido. Ela considera que esse tratamento precisa ser diferenciado. É nisso que está a diferença. Então, quando uma criança, ainda que ela não tenha consciência, ela faz esse movimento de intervir nas relações dos pais, e tem alguns filhos que chegam a sugerir o divórcio, outros que chegam a aconselhar um pai ou uma mãe, ainda argumentar, mas a minha mãe sempre traz os assuntos do meu pai para mim. Esse tipo de interferência, mesmo que você o fez na infância, ele fica registrado e você tem dificuldades nos seus próprios relacionamentos, você tem dificuldade em lidar com as suas decisões, com as suas dificuldades, com as suas questões pessoais. Por quê? Porque você não sabe o seu lugar dentro da sua família, também não sabe o seu lugar no mundo. Então, você também encontra o reflexo disso no trabalho. Muitas pessoas que têm essa desordem familiar, têm essa desordem no relacionamento e têm essa desordem profissional. Então, a lei da ordem é saber o seu lugar. Qual é o seu lugar? Que lugar você ocupa dentro da sua família? E você respeita os mais velhos, ou seja, você deixa que eles tomem as próprias decisões? Como esse conhecimento pode ser aplicado dentro de uma empresa? Lembra que nós estamos falando de ordem, de hierarquia por chegada. Na família é por nascimento. Dentro da empresa é por ordem de chegada na empresa. Então vamos considerar que você foi contratado para ser o diretor de uma empresa hoje. Quando você chega hoje, todos os outros funcionários já estavam. Então você foi o último a chegar. Então o seu degrau está lá embaixo. Mas você está no cargo superior. Como fazer nessa situação? Nessa situação você precisa ter a humildade de entender, aceitar e buscar informações dos que chegaram primeiro. Então, você lidera de um ponto de serviço, ou seja, você está a serviço daqueles que chegaram primeiro. Ser capaz de ouvir o que eles pensam, o que eles conhecem sobre a empresa e também de respeitar o que os diretores anterior a você fez é fundamental para que você consiga ter uma liderança fluida, uma liderança respeitosa e reconhecida. Porque todas as vezes que um líder não reconhece aqueles que chegaram antes, é como se ele estivesse afrontando, desrespeitando aquelas pessoas que estão há muitos anos dentro dessa empresa e que conhece todo o funcionamento dela.
Então, a lei da ordem é uma lei de respeito ao mais velho. É um senso comum, se você observar, que é sempre dito, respeite os mais velhos. Você não precisa confrontá-lo, você pode ouvir as opiniões contrárias, você pode apresentar a sua visão, mas o que não cabe aqui é uma intromissão. O que não cabe aqui é você se colocar num lugar que não é o seu. Então, a lei da ordem, ela te diz qual é o seu lugar. E pensando nos degraus abaixo, imagine que você tem irmãos mais novos. Como você vai proceder nesse caso? Então, como você tem irmãos mais novos, a lei da ordem, ela te dá permissão para orientar, para apoiar, para auxiliar o seu irmão mais novo. Mas aqui também tem um detalhe, é que você faz esse apoio, essa orientação do lugar de irmão. Não queira ser o pai nem a mãe dos seus irmãos. Todas as pessoas que dizem, agora eu sou o pai dos meus pais, ou sou a mãe dos meus pais. Isso é uma ofensa e uma mentira que te traz prejuízo, porque você nunca vai conseguir cuidar do seu pai e da sua mãe do lugar que deseja. Para que você possa, na fase de idade deles, na fase de adoecimento deles, para que você possa apoiar eles nessa etapa mais difícil, você precisa fazer isso como filho. Então é preciso escutar os seus pais, é preciso saber o que eles querem, o que eles pensam. Então, quando você tiver uma decisão tomada, antes de submeter os seus pais a essa decisão, consulte eles, verifique se eles querem, porque assim você evita conflitos para você mesmo e também evita para os seus filhos, porque muitas vezes a ofensa a uma lei da constelação familiar, ela perpetua. Então pode ser que os seus filhos ou os seus netos experimente conflitos que veio dessa relação que você teve com os seus pais, com seus avós, com seus tios. Então, aprenda a utilizar a lei da ordem. Ela é muito simples. É só você entender que aos mais velhos, nada lhe cabe. E aos mais novos, é preciso que você preste o apoio sabendo do lugar que você faz e não querendo ser maior do que é. Então, essa é a lei da ordem dentro da constelação familiar. Eu quero pedir para você que coloque aqui os seus comentários, as suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em responder, tanto em outros vídeos quanto nos comentários mesmo.